Boa noite, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Gente, primeiramente eu queria dizer que eu estou muito feliz, porque por 3 congressos eu estive como congressista e hoje eu posso estar vindo aqui falar com vocês que eu estou fazendo parte desse projeto incrível como palestrante, que é o Congresso Master Pro 4.0, um evento riquíssimo em conteúdo, onde reúne várias profissionais aí renomadas de extensão de cílios. E queria dizer que eu estou muito feliz em estar fazendo parte desse time e espero que meu conteúdo agregue muito na vida de cada uma que se encontra presente aqui hoje no evento. Bom, vou começar falando um pouquinho de mim. Meu nome é Ana Flávia, eu tenho 26 anos, sou natural de Belo Horizonte, atuo na área de extensão de cílios há 4 anos. Hoje eu sou empresária na área da beleza. Tenho um estúdio que é o Ana Beauty Academy, onde eu ofereço serviços de extensão de cílios, sobrancelha e também ministro cursos. Eu tenho hoje uma equipe composta por 3 profissionais, comigo 4, e coloquei também algumas das minhas formações aí para vocês saberem, né? Hoje eu sou formada pela Academia de Cílios da Miriam Mota Academy, do curso iniciante ao mega volume com especialização em campeonatos. Também sou licenciada pela Academia de Cílios da Dani Castro, para poder ministrar cursos. Tenho também certificação da beleza definitiva, com técnicas de fio a fio, lash lifting, pela Twig Lash, pela Aisha Lashes, né, com a técnica de Twig Lashes e retenção, pela Work Lashes, com especialização em correção do olhar, e também possui selos internacionais. Tenho aí a participação dos congressos, como eu falei com vocês, né? E hoje estou fazendo parte do projeto Master Pro 4.0 para poder me especializar aí em palestras, né? Participar de outras palestras e também para poder agregar aí nos meus cursos para as minhas futuras alunas. Bom, eu vou começar iniciando um tema aqui que eu acredito que vai ajudar muitos de vocês, que é sobre manutenção, remoção e otimização do tempo. Hoje, antes, quando a gente recebe a cliente no espaço da gente, a gente faz toda aquela conversa, né, para entender como que a cliente gosta, o que a cliente busca, pede ela para poder fazer o preenchimento ali da ficha de anamnese, para a gente poder conhecer a cliente, e aí depois a gente entra com esse processo de aplicação, né? A aplicação, nesse início, a gente começa fazendo a higiene dos cílios com excelência. Gente, é importantíssimo que os cílios sejam extremamente limpos antes de realizar a aplicação. Por quê? O adesivo ele não adere em sujeira, então isso também influencia na retenção dos cílios. Quanto mais limpo o cílio estiver, mais ele vai durar, maior vai ser a sua retenção. Então, outros fatores que ajudam também muito nessa questão de retenção é a acoplagem da forma correta, né? Que a gente tem que ter a distância da raiz aí, no caso, na hora de fazer a aplicação, não encostar na pele, né? Respeitar o isolamento também, fazer o isolamento da forma certa, para fazer com que esse fio desenvolva aí normalmente nesse período de 20 dias, que é onde ela vai retornar para poder estar dando a manutenção. A gente também tem essa parte de maior área de contato, né, que é onde que você abraça o fio sintético no fio natural. Então, quanto mais você deixar eles ali abraçadinhos, né, da forma correta, maior vai ser a sua retenção. Você precisa ensinar a sua cliente o quê? Você vai informar para ela todos os cuidados que ela vai ter depois que ela realizar as extensões de cílios, que vai ser como, né? Diariamente, você vai explicar para ela que diariamente a gente perde 2 a 5 fios naturais. Então, é normal que ela encontre, às vezes, uns cílios dela com um fiozinho da extensão. Você vai explicar para ela que os cílios, ele tem um ciclo de crescimento, que é normal os cílios dela cair, que ele vai caindo mesmo no decorrer do tempo, até dar o tempo dela fazer a manutenção dela. Se tiver tiver caindo muito, aí a gente tem que começar a avaliar para saber o que está acontecendo, porque pode ser outros fatores que pode acontecer, que pode estar acontecendo aí e às vezes a cliente nem sabe. A gente vai falar disso no próximo slide.
Não puxar as extensões, né? É importantíssimo que a cliente não puxe essas extensões. A gente sabe que algumas clientes têm crise de ansiedade, alguma coisa assim, acaba puxando, não tem como, mas pedir para ela evitar, porque isso acaba lesionando a raiz dos cílios dela. E quanto mais ela lesionar essa raiz, pode ser que ela crie ali uma lesão traumática, né? Fazendo com que talvez esse fio nem nasça mais, ele dá uma alopécia na raiz dos cílios da cliente. Então, é importantíssimo que você também explique para ela esse processo, que ela pode ficar puxando, vai lesionar e pode não nascer pelo e ela não vai conseguir usar extensões mais. E também tem esse fato, né? A cliente fica puxando os cílios, quer voltar para poder fazer volume, alguma técnica mais cheia e não tem nem como preencher, porque você precisa dos cílios para poder estar fazendo a extensão. Se a cliente arranca, infelizmente não tem como preencher. Higienizar os cílios diariamente. Gente, é importantíssimo que a gente fale essa questão da higiene para as clientes. Elas acham que não lavar os cílios vai fazer com que os cílios durem mais, que os cílios vai ficar a vida inteira no olho dela. E não é isso. A gente tem que explicar que ela precisa fazer higiene. Por quê? Por conta de poeira de rua, por conta de maquiagem, né? Ela fica transitando a rua o dia inteiro. Voa bactéria, bichinho no olho, tem maquiagem, muito excesso de maquiagem, fica grudado nos cílios. Você tem que explicar para ela que pode causar uma blefalite, que pode causar algum fungo, alguma bactéria nos olhos dela, e aí ela ter que vir a retirar as extensões por conta disso, por conta de uma não higienização, né? Então, explica para ela que quanto mais ela lavar os cílios, mais os cílios dela vai durar. Não utilizar demaquilantes à base de óleo. O óleo, querendo ou não, ele influencia nessa questão aí da retirada. Pode acontecer de uma queda precoce, justamente por conta do demaquilante e por conta do óleo também. Evitar saunas e vapor quente. A sauna, como a gente já sabe, ela tem um calor excessivo, né? Um vapor excessivo aí. Então, não é bom porque pode soltar mesmo as extensões. E o vapor quente está incluso também secador de cabelo, prancha. A cliente às vezes seca aqui, né, pra frente, então pode ser que aquele calor ali venha nos cílios e aí pode ser que o cílio solte mais rápido. Além disso, ele perde a curvatura também. Então, às vezes você coloca uma curvatura D na cliente, ela chega com uma curvatura C, porque justamente por conta desses acontecimentos aí do dia a dia. Não passar rímel. A gente orienta para a cliente, às vezes quando já está próximo da data de dar manutenção, elas tacam rímel nos cílios. Quando acontece isso, eu removo e aplico de novo. Eu não faço manutenção. Por quê? Os cílios, o rímel, tem alguns rímels que são à prova d'água. Gente, aquilo não dá pra lavar. Não sai, estraga os cílios todo. E você também, se você dá manutenção numa cliente que usa rímel, ela sempre vai passar rímel. Então, você tem que educar a cliente para ela não passar rímel nos cílios. Ela tem que entender que só as extensões de cílios é suficiente, porque o rímel ele vai estragar as extensões. Então, se você falar com ela que toda vez você vai remover, que você vai precisar de remover porque ela passou rímel, se você vai educar ela não passar rímel mais. E aí, consequentemente, as extensões vão durar mais. Molhou as extensões com água de piscina ou água do mar, lava quando sair, gente. Por quê? O mar, ele contém sal, né? E o sal, ele resseca o adesivo. A piscina contém cloro, é a mesma coisa, resseca o adesivo. Então, pede a cliente para poder passar uma água filtrada, né? Uma água mineral, na hora que ela sair da piscina ou na hora que ela sair do mar, para cuidar mesmo das extensões, né? Fazer com que as extensões delas durem mais. Vamos lá. Ciclo de crescimento dos fios. O ciclo de crescimento dos fios, a gente sabe, né, que os nossos olhos, eles têm em média aí de 150 a 200 fios naturais por olho. Então, esses fios, eles também crescem em velocidades diferentes. Então, alguns fatores podem, né, afetam esse ciclo de crescimento, no caso de idade, estresse, uso de medicamento, suplemento, fatores hormonais, né, que é o que eu estava falando até agora há pouco.
Então, tem cliente que toma remédio para poder crescer cabelo, o fio vai desenvolver mais rápido. Geralmente senhorinhas, né? Os cílios duram muito, mas é porque a hormonação ela tá mais baixa. Então, querendo ou não, essas pessoas que reproduzem menos hormônio, né, que não cresce fio, os cílios, a extensão vai durar mais. Medicamento, no caso de outros medicamentos, antibiótico faz a extensão cair, faz os cílios, o pelo natural cair, às vezes o pelo da cabeça cai, a pessoa acha que é só da cabeça que tá caindo, mas os cílios também caem. E aí tá com a extensão e acha que é a extensão, coloca a culpa na extensão. Esquece que o problema tá no organismo. Então isso também você tem que ficar de olho na hora que ela reclamar que as extensões estão soltando. Fatores hormonais, né? Gestante, cílios de gestante cresce muito rápido, gente, muito rápido. Então, tudo isso você vai ter que observar para poder dar um feedback para a cliente nesses retornos que ela der, né? Para poder fazer a manutenção. Se ela vai dar com mais dias, das manutenções com mais dias, com menos dias, e aí você vai acompanhando isso. Então, nossos fios, ele tem 4 fases, né? Aí no caso de crescimento. A fase anágena é a fase onde o fio está sendo desenvolvido, a gente chama de baby lashes. Ele está na fase inicial, né, que é a fase anágena. O fio bem pequenininho, curtinho. Você vai, na hora que vocês forem dar as manutenções, né, até mesmo a aplicação, vocês vão conseguir identificar, que eles são bem pequenos. Temos aí a fase catágena, que é a fase de transição, onde o fio ele tá começando a crescer, começando a desenvolver. Então, ele tá um fio mais saudável. É um fio bom para poder fazer a aplicação, porque a cliente vai retornar, ele já vai estar muito crescido, né? Geralmente, aqueles fios que quando a cliente volta, ele fica bem na pontinha assim. Então, esses são da fase catágena. A fase telógena é a fase de repouso, é onde o fio ele fica parado ali um tempo na raiz, né? Mas ele já começa a se desprender ali do bulbo, para poder estar nascendo outro fiozinho no lugar. E aí a gente tem a última parte, que é a exógena, que é quando o fio ele se prende de vez da raiz, fazendo com que o fiozinho lá da fase anágena já comece a empurrar ele ali e já começa a nascer outro no mesmo lugar. Então a gente geralmente nem consegue ver essas falhas, né, que dá, porque quando um tá nascendo, quando um tá soltando, o outro já tá nascendo no lugar. Então, só acontece dele demorar para poder nascer se a cliente arrancar, né, que é o que a gente estava falando. Tem cliente que tem esse hábito de puxar, ficar puxando, arrancando os cílios, e aí ele demora muito mais para poder nascer, para poder desenvolver. Quando devo considerar uma manutenção? Bom, a cliente ela tem que voltar para poder dar manutenção no período de 15 a 20 dias, né, após a aplicação, e ela tem que voltar com pelo menos 40% das extensões. Coloquei um videozinho. Isso aí é um vídeo, deixa eu reproduzir aqui pra vocês. É de um Reels que eu fiz normal, de uma manutenção. Mas essa cliente, ela tá menos, ela tava com 40%. Os cílios dela crescem muito. Aí, a gente deu uma manutenção, mas é mais ou menos isso, 40%. E a cliente ela tem que voltar, como eu disse, né, com 40% das extensões, pra gente poder estar fazendo aí a manutenção, tá bom? Vamos pro próximo slide. A gente tem 3 tipos de removedores hoje, que é o removedor em creme, o removedor gel e o removedor líquido. Eu particularmente gosto de usar o creme, removedor creme, gel líquido. Eu gosto de usar o creme, porque o creme ele é mais consistente. Ele não escorre para dentro do olho da cliente. Então, você passa ele ali nos cílios e ele permanece ali do mesmo jeitinho que você aplicou. Fazendo com que ele não escorra para dentro dos olhos da cliente. Então, não gera nenhum tipo de incômodo, nenhum tipo de ardência, né? Hoje eu acho que no mercado não existe removedor que não arde os olhos. O ideal é que ele não entre em contato com os olhos da cliente. Aí sim não vai gerar nenhum tipo de incômodo, nenhum tipo de ardência. Os tipos de remoção, né? A gente tem a remoção mecânica, que a remoção mecânica a gente utiliza 2 pinças aí para poder estar fazendo esse tipo de procedimento.
A remoção química, que é onde a gente passa ali esse produto, né, que no caso é um removedor creme, gel ou líquido, para poder estar fazendo essa remoção. E a remoção de oclusão, que no caso a gente mistura todos esses tipos dos produtos, né, e coloca ainda o papel filme por cima. Esse papel filme, ele acaba ali acelerando esse processo de oclusão para poder fazer a remoção. E temos a remoção mecânica, né? Como que a gente faz essa remoção mecânica? A gente segura o leque com uma pinça e a outra pinça a gente segura o fio natural. E faz como se estivesse descascando uma banana, assim, ó, para poder soltar os dois. Eu vou mostrar isso também é um vídeo, vou mostrar para vocês. E aí faz esse processo, puxa um para frente e um para trás, delicadamente, né? E aí ele vai soltar facinho esse fio da extensão. Deixa eu colocar ele aqui para vocês verem. Olha. É bem simples. Segurou o fio natural com o fio fã, ou qual fio que seja, brasileiro, todas as técnicas é esse mesmo processo. Bem tranquilo de fazer. Quando a cliente ela chega para mim eu vou fazer uma aplicação, né, uma aplicação nova. Se a cliente chega com poucos cílios, eu faço a minha remoção toda assim, toda mecânica. Agora, quando a cliente chega com muitos cílios, vai fazer uma aplicação nova e ela tá com muito, aí eu uso o produto. Mas na maioria das vezes, quando a cliente ela já tá com tipo menos de 30% dos cílios, eu faço a remoção toda dessa forma, que eu acho muito mais rápido e mais prático também. Você acaba que você economiza produto, né? Você não precisa de usar o produto, porque no produto você acaba utilizando o pad, aí você usa outras coisas para poder estar fazendo essa remoção. Quanto devo cobrar na manutenção? Bom, você pode estar cobrando o valor de 70% da colocação. Ou seja, se a aplicação é 150, você vai cobrar 70% desse valor de 150. Para poder cobrir aí, né, as despesas que você vai ter de material, porque o tempo ele vai ser quase o mesmo. Se a cliente ela respeitar, cuidar dos cílios direitinho, dependendo da manutenção, você gasta aí, não sei, hoje eu gasto tipo 1 hora, dependendo da técnica, ou até menos. Então, vai variar mesmo, né, de pessoa para pessoa, em questão de se ela fizer a manutenção no tempo certinho, tudo bonitinho, você cobra 70%. Tá bom? Etapas da manutenção. Bom, a gente tem algumas etapas aí, né? Como que a gente começa esse processo? A gente começa também fazendo a higiene dos cílios. Todos os cílios, quando a gente começa a fazer o atendimento, a gente faz a higiene, independente se é manutenção ou não. Porque a cliente veio da rua, né? Veio de algum outro lugar, não lavou o rosto, não lavou os cílios. A gente sempre faz a higienização, porque os cílios, ele não aderem sujeira. Então, deixa os cílios bem limpinhos para poder fazer a aplicação. Na manutenção, a gente faz essa varredura aí desses fios que estão super crescidos, né? Os fios que estão mais crescidinhos, limpa, tira eles e repõe novos no lugar. E repõe também os fios que caíram durante esse processo, durante esse tempo aí de 20 dias. A gente vem, faz de restante é o mesmo processo. Coloca o pad, coloca a fita, a acoplagem também é a mesma, fazendo isolamento, respeitando o distanciamento ali da raiz. No final do procedimento, você pode estar usando o Last Fix da Miriam para poder finalizar, ou Nano Mister. E o ventilador eu sempre uso por conta de se gerar algum incômodo mesmo para cliente, né? Às vezes ela fica um pouco assim de abrir o olho, a gente joga um ventinho só para dar uma aliviada. Como otimizar o seu tempo de procedimento? Bom, a dica que eu te dou para você otimizar o tempo é materiais organizados. Sempre mantenha os materiais organizados. Por quê? Quando a cliente, antes da cliente chegar, reserva ali entre uma cliente e outra uns minutinhos para você poder não ter que ficar repondo material durante o procedimento. Isso vai fazer com que você gaste muito mais tempo.
Então já deixa tudo pronto, tudo no jeito. Se o chicote tá acabando, troca o chicote, já deixa as pinças tudo muito à vista para você não ter que ficar pegando, repondo nada ali durante o procedimento. Deixa tudo perto também. Meu carrinho fica colado em mim, do meu lado, então fica tudo muito visível para eu poder pegar alguma coisa. Você pode também montar kit para cliente, né, de procedimento, que aí no caso são os kitzinhos já prontos com o pad, escovinha, e só entrega para ela e depois na hora do procedimento já tá pronto para você poder usar. Você também pode pegar, orientar para ela, orientações pré-aplicação, falar com ela para vir já com o rosto lavado, cílios limpinhos, sabe? Se ela usa lente, tira a lente de contato, já vem sem lente de contato para poder agilizar aí também esse atendimento. A ficha de anamnese. A ficha de anamnese você já consegue colocar, ajuda em várias coisas e também ajuda com isso. Você consegue colocar essas informações do que você fez nela no último procedimento. Então, você olha a ficha, já vê o que você fez nela da última vez e já hora que ela chegar, você já sabe o que tem que fazer. Que às vezes acaba esquecendo, né? Porque muita cliente, às vezes acaba esquecendo o que fez da última vez. Então, sempre dá uma olhada na ficha dela que vai te ajudar bastante. Fazer os 2 olhos ao mesmo tempo. Bom, os 2 olhos ao mesmo tempo vai te ajudar muito. Você vai conseguir controlar a quantidade de fios e você vai terminar os 2 olhos iguais também. Então, já aconteceu comigo de eu estar atendendo a cliente e aí a cliente precisar de sair e eu tinha feito só um olho. Eu fiquei desesperada. E aí eu fiz o outro olho dela correndo, mas aí deu tudo certo. Mas eu pensei nisso, eu falei, se eu estivesse fazendo os 2 olhos, não tinha acontecido isso. Ela tinha saído com os 2 olhos iguais, depois a gente voltava pra finalizar. Mas aí é uma dica, né, que você fazendo os 2 olhos ao mesmo tempo, além de você conseguir controlando a quantidade, você vai sendo mais rápido também. E por último, vou deixar uma mensagem aqui pra vocês, né? Os sonhos determinam o que você quer. A ação determina o que você conquista. Comece com o que você tem. Não desista. A gente, às vezes, antes de ser lash designer, né, eu tive uma profissão antes, eu era bancária. Quando eu saí do banco, eu me vi totalmente perdida. Eu super queria entrar na área da beleza, mas eu não sabia o que eu queria fazer, o que mais me cativava, assim. Eu fiz vários cursos profissionalizantes e, no fim das contas, eu me encontrei nos cílios. Eu gostei muito da profissão, gostei muito da área, eu fui me apaixonando, né, na medida que eu fui conhecendo, tendo mais conhecimento, que eu fui estudando, mas não foi fácil. Foi muito difícil para mim no início, eu nunca tive ajuda assim de família, né, para poder me ajudar financeiramente, então eu sempre corri muito atrás das minhas coisas e a gente precisa agir, né? Muitas vezes as pessoas acham que as coisas vão cair do céu ou vem a frase aqui, né? Não se compare, você é única. A gente às vezes fica comparando muito a vida de outra pessoa, vê várias coisas, mas a gente não sabe o que a pessoa passou, como que foi esse processo de crescimento da pessoa. Eu tive esse momento de me comparar, me frustrei, fiquei muito chateada. Depois eu falei, não, eu tô no meu tempo, eu tô no meu processo. Então, respeite o seu processo, respeite o seu tempo. Coloca nas mãos de Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas você também precisa agir. Então, os cílios, ele é difícil, mas eu tenho certeza que é muito gratificante, né? Você fazer o seu horário, você conseguir montar a sua agenda. E eu tenho mudado, os cílios hoje têm mudado muito a minha vida. Hoje eu já ganho muito mais do que eu ganhava quando eu trabalhava de CLT. Estou muito realizada com isso. E poder fazer os meus horários também mudou muito a minha vida. E eu espero que mude também a sua, que tá começando agora, né? Que tá aí, às vezes a gente fica um pouco na dúvida, fica insegura, mas eu tenho certeza que se você tá aqui e você tá assistindo essa aula, você tá no caminho certo. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Nos vemos em breve.